O câncer de mama é a neoplasia mais comum na mulher, com exceção do câncer de pele não melanoma. Para o ano de 2025, estão previstos cerca de 73 mil casos novos. Muitos se perguntam sobre o que causa o câncer de mama e se existe alguma forma de predisposição genética para ela. Eu sou Leandro Gonçalves e está começando mais um Igual Conecta. Hoje eu estou aqui com a doutora Deidmar Abreu e a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de mama hereditário. Deidmar, obrigado por ter vindo. Obrigada, Leandro. A primeira pergunta que as pessoas fazem: todo câncer de mama é hereditário? Essa pergunta é extremamente importante porque ela envolve várias coisas. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o câncer de mama é uma doença genética como todo câncer. Mas o fato de ser genético não significa que ele vai ser hereditário, porque o câncer é uma doença do genoma, envolve uma mutação no DNA. Mas quando a gente fala em hereditariedade, aí sim a gente está falando na questão da transmissão, né, para os filhos, aquela herança de Mendel das ervilhas, né, de transmissão autossômica dominante ou recessiva, e aí isso vai implicar não só a questão da paciente em si, mas vai implicar a questão dos familiares. E quando a gente fala em hereditário, em termos de câncer de mama, aproximadamente 1 em cada 8 dos casos de cânceres, a gente sabe que tem um padrão hereditário ou um padrão familiar. A maioria, então, dos cânceres de mama não são hereditários. Isso, a maioria não é hereditário, né? Eu sei que todo mundo preocupa muito com relação a isso, mas a gente também sabe que existem outras características da paciente ter os mesmos fatores de risco, né? Conviver no mesmo local, às vezes você tem pacientes, uma multiplicidade de cânceres numa família, mas talvez porque essas pessoas convivam com os mesmos fatores de risco. E às vezes não é um caso hereditário, mas claro que existem as indicações da gente testar o indivíduo, né? Como que o paciente ele consegue saber se ele é ou não portador de uma mutação dessa? Bom, a primeira coisa é você sentar, conversar com o indivíduo, ver a história familiar desse indivíduo, né? Mas tem pessoas que são adotadas, né? Então, como é que eu vou saber, né? Mas a primeira coisa é conversar e tentar colher a história familiar. Mas caso essa pessoa seja adotada, caso ela não conheça a história familiar, hoje a gente tem critérios assim que praticamente abrange todas as mulheres com câncer de mama. Abaixo dos 65 anos, todas têm indicação de fazer teste genético, né? No mínimo para os genes mais comuns, como BRCA1, BRCA2, P53, PALB2, né? E acima dessa idade, acima de 65, os tumores triplo negativos, pacientes que têm parentes de primeiro grau com câncer de mama, pâncreas, melanoma, né? Então, a gente tem hoje uma grande quantidade de pacientes que se encaixam na indicação de teste genético. E como que é feita a coleta desse material? Muitos pacientes perguntam: doutor, eu faço esse exame no tumor? A gente até pode fazer a pesquisa no tumor, porque quando a gente testa no tumor, a gente vai achar algumas mutações germinativas, porque dentro do tumor você vai ter células tumorais normais, mas normalmente quando a gente está pesquisando germinativo, a gente pode fazer saliva ou sangue. E quais são as implicações de um teste genético positivo numa paciente com câncer de mama? O que isso pode modificar no tratamento dela, se ela descobre que tem uma mutação? A gente vê muito isso. Hoje mesmo, conversando com uma paciente, ela falou assim: por que eu não posso ser testada? Tem que ser a minha mãe que teve câncer, ela já teve câncer. Que justificativa é de testar a minha mãe que já teve? A gente tem que primeiro procurar a pessoa que tem mais chance, né, de que o teste dê positivo. Então, quem tem mais chance é quem teve o câncer. Além disso, tem a questão também de que quem tem a doença pode se beneficiar com o teste por medicamentos-alvo específicos, né? E não impede que uma pessoa que não teve câncer, ela não seja testada. Mas a gente começa com a pessoa que teve câncer, até porque a chance dela é maior, eu vou poder ajudar os indivíduos ao redor dela, né? E ela também vai se beneficiar até para outros tratamentos, para definir se tira as 2 mamas, para definir se tira o ovário, se eu vou ter que seguir outros órgãos. E a gente está começando cada vez mais a ver pacientes com 2 mutações, né? Que às vezes a gente vai ter o cuidado com a mama, mas acaba tendo cuidado com os outros órgãos, como o intestino, que podia passar de uma maneira assim que a gente não faria a prevenção normalmente. E hoje em dia esse é um teste acessível para os pacientes? Como que ainda bem que cada vez mais que a gente pede os testes, eles vão barateando, né? Então a gente considera que sim,
acessível, a maioria dos laboratórios dividem em 10, 12 vezes, e assim, quando a gente explica a importância do teste, eu posso dizer que a maioria das pacientes fazem, mesmo que o convênio não cubra. Às vezes o paciente faz o teste, quando faz aquele teste muito amplo, né? E vem um resultado lá, variante significado incerto, né, o VUS. E o paciente, ele muitas vezes fica muito preocupado com esse resultado. O que em geral, você orienta os pacientes que têm essa VUS? Quando a gente vê o paciente, né, pela primeira vez no consultório, a gente já explica, vou pedir o teste. O teste não é uma bola de cristal, ele tem falhas, né, ele não consegue ver todo, né, o DNA. Você tem partes que ele não consegue analisar ainda, como as intrônicas profundas, né? E a gente sabe que o teste pode vir positivo, negativo, se fosse só isso estava bom, né? Mas ele pode vir incerto. E ele pode vir incerto em uma grande quantidade de vezes, porque a nossa população não é estudada. E não sendo estudado, o que acontece? A gente vai ter muitas mutações desconhecidas. Né? Recentemente, o trabalho do genoma aqui no Brasil já detectou milhares de mutações que são próprias nossas. E a gente, basicamente, olha em banco de dados europeus, banco de dados americanos, e com isso o que acontece? Às vezes, uma mutação que até teria um potencial, né, de patogenicidade, mas acaba que a gente considera como de significado incerto, ou seja, ela não é acionável para você usar o seu medicamento, ela não é acionável para mim operar um paciente. E ela fica ali no limbo, aguardando definir realmente se é uma mutação causadora ou não de doença. Um paciente que teve câncer de mama, mas há muito tempo, que está bem, está em tratamento, ou que já terminou o tratamento, ela ainda se beneficia de fazer essa pesquisa genética? Sim, a orientação hoje é que a paciente diagnosticada agora ou há muitos anos atrás, ela seja informada da importância do teste genético. No mínimo, a gente deve informar, porque ela fala assim, mas eu já tive o câncer, mas ela pode ter outros tumores, ela pode ajudar a família dela, né, os filhos, então muda completamente. Muitas pacientes também têm o que chamam de carcinoma in situ, né, que não chega a ser um carcinoma invasivo. Essas pacientes também têm indicação de avaliação? Elas têm a mesma indicação, né, do teste, tanto para in situ quanto invasor, e mesmo às vezes com lesões já pré-malignas, mas com história familiar importante, essa paciente acaba tendo indicação do teste genético de predisposição hereditária ao câncer. Doutora Edmar, muito obrigado. A gente está indo já para a nossa reta final. Gostaria de saber se tem alguma mensagem para poder deixar para os nossos pacientes. A gente observa assim, que cada vez mais o conhecimento da medicina de precisão, da oncologia de precisão, vai mudando o jeito da gente cuidar dos pacientes, né? Eu tenho muitos anos que lido com câncer de mama, a gente observa a diferença, né? Hoje a gente consegue oferecer um melhor tratamento, uma melhor qualidade de tratamento, a paciente consegue sobreviver mais, mas é através dessa medicina de precisão. A gente está conhecendo mais o tumor, a gente está estudando a hereditariedade, a gente está estudando as mutações que existem no tumor, e com isso, o que acontece? A gente está oferecendo uma medicina de qualidade. Infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas não têm esse acesso, mas a gente tem que brigar por esse acesso, porque a gente vai significar entre a paciente evoluir bem ou não, desde que a gente conheça bem que doença que a gente está lidando com ela, né? Sim. Estamos finalizando mais um Ingor Conecta. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, não esqueça de compartilhar.